Gabigol. Lá vem. No Palmeiras. É verdade esse bilhete, Mauro Betti? Tal. Eu vou lembrar uma clássica. 1981. Ou por aí. Não, um pouquinho depois. Manchete de O Globo. Flamengo de olho no Maradona. Aí tudo. Para tudo, não sei o que lá. Enfim. E aí o autor da reportagem e da manchete... Logo depois, né? Você tinha que esperar o dia seguinte, dia seguinte, né? Claro, você repercutia em rádio, em televisão, mas para o dia seguinte. Não tinha internet, não tinha portal. Tal. E aí a conversa não foi muito para frente, porque de fato os dirigentes do Flamengo queriam Maradona. Como eu também queria Maradona, o Ibis queria Maradona. E o autor da reportagem, o brilhante Marcelo Rezende, o próprio, falou, cara, o que o Flamengo quer o Maradona, todo mundo quer. Então eu peguei, fui desenvolver, peguei a Solar e foi assim, cara. E vendeu pra cacete e tal. Então o Palmeiras já quis o Gabigol, sim, quando ele foi pro Flamengo, né? O Palmeiras queria, aliás, dois caras, o Bruno Henrique e o Gabigol. Bem mais o Bruno Henrique, bem menos o Gabigol e rolou tal. Assim, há um interesse, por parte de gente do Palmeiras. Agora, o Abel aceitaria, que é um tema que a gente vai falar sobre aqui, poderia ser, porque o Palmeiras vai perder o Endrick, evidentemente, no meio do ano. Então precisa de uma reposição. Quem mais o Palmeiras queria e quis há quase 2 anos, há 2 anos foi o Pedro, né? E fez proposta muito alta pelo Pedro e o Flamengo, para mim, com total correção, não vendeu, porque o Flamengo tem condição financeira e, além de perder um senhor centroavante, iria reforçar o grande adversário do Flamengo hoje, que é o Palmeiras, como vice-versa também é. Então, assim, há um interesse vai rolar? Hoje, eu acho que não rola. Tá, o interesse é uma possibilidade. É só o Gabigol? Não. E o pessoal do Gabigol também trabalha muito bem essa questão. Como foi trabalhada a questão do Corinthians, esse suposto não, ou possível interesse de gente do Palmeiras pelo Gabigol. Se me perguntarem, Mauro, você acha que o Gabigol vem pro Palmeiras? Eu falei, não vem. Agora, tem interesse. É um dos nomes... Tá aí o ventilador... Adoro ventilados, né? Então você liga o ventilador e bota os nomes, escreve lá no negócio, fica nomes ventilados. Queria fazer uma artezinha, assim, nomes ventilados. Né? Mas tem um detalhe aí extremamente importante nessa saída do Gabigol possível do Flamengo. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ou ele pode ficar quietinho até o final do ano e aí no final do ano ele resolve para onde ele quer ir, se ele quer continuar no Flamengo ou quais serão as propostas que vão chegar ao Gabigol. Que vão chegar muitas propostas, eu não tenho nenhuma dúvida. De vários clubes brasileiros, e ele livre no mercado, não estou falando aqui de primeira prateleira na Europa, tá? Não estou falando de primeira prateleira na Europa. Mas ele livre no mercado, não tendo que gastar dinheiro, eu acho que ele pode se encaixar numa segunda prateleira na Europa também. Sabe o que eu acho que não tem mercado na Europa? Ele não está jogando. Joga poucos minutos. Ah, mas eu estou falando de segunda prateleira. Ah, mas eu não sei se para uma segunda prateleira... Ah, cara, eu não sei se ele, por exemplo, gostaria. Será que ele gostaria, aceitaria uma segunda prateleira? Não, o Borussia não... Eu não sei. E aí é o seguinte, né? Óbvio que a gente repercute, porque é um assunto que está sendo falado, enfim, que os nomes estão sendo ventilados. E aí ontem, o Flazoeiro, né? Perfeito. Um influencer do Flamengo, que está acompanhando a seleção brasileira. Eu não vou dizer que foi uma entrevista, mas, ele que ajudou o nosso Fred ontem, não foi? Acho que foi. O tripé foi isso. Foi. Eu não vou dizer que foi uma entrevista porque, pelo relato dele, foi numa conversa que ele teve ali num restaurante. E a Leila Pereira falou, né, que time do Brasil não quer o Gabigol. Ele insistiu ali na pergunta e tal. Eu acho que a fala dela é de uma presidente que, obviamente, está atenta no mercado, vê todas as possibilidades. Padrão, é uma fala padrão. Né? Vai perder o Endrick. Vai perder o Endrick. Até no ambiente, ok. A nossa conversa do Gabigol foi justamente na terça-feira, quando eu falo pro Mauro, vai perder o Endrick, o Gabigol não pode ser uma reposição à altura. Foi aí que começou a nossa conversa aqui na terça. Eu pergunto pro Simões, repasso a pergunta, né? E mais do que isso, é um cara já gigante no Brasil, o Endrick, não sei como é que vai ser no futuro, mas já gigante no Brasil. E pelo fato do nome do Gabigol e toda a rivalidade, também mexeria no extracampo. A contratação do Gabigol. Cara, assim, eu acho que no futebol as coisas mudam muito rápido. Então, assim, se a gente voltar lá no Pedro, que realmente, assim, chegou a pedir para sair do Flamengo quase, né? Na entrevista, se não me engano, depois do Altos, em 2022, que ele foi o rei da América no Flamengo. Então, assim, esse era o retrato do Pedro naquele momento. O Pedro ia sair do Flamengo mais cedo ou mais tarde, porque não estava dando. E ele acabou como artilheiro, campeão da Libertadores e ídolo e tudo mais. Então, assim, eu acho que o Gabigol tem 28 anos, ele não tem nenhuma lesão séria na carreira dele. Verdade. E, cara, tem uma Copa América aí, imagina se o Pedro for convocado pro Dorival, que adora ele, foi campeão com ele.
Pedro for pra Copa América, o Gabigol vai ter 9 jogos no Flamengo pra mostrar serviço. Alguém aqui é capaz de cravar que ele não vai jogar bem? Eu não sei se ele vai jogar bem ou não. Pode ser que jogue. Então, assim, eu acho que o futuro do Gabigol no Flamengo hoje parece se encaminhar para uma saída no final do ano. No meio do ano eu acho muito pouco provável. Também acho. Muito pouco provável. Mesmo, acho que o Flamengo prefere perder o Gabigol de graça no final do ano do que vender para alguém e tal. Eu acho. Ainda mais por ser ano de eleição do Flamengo. Que é importante, né? Então, assim, eu acho que até o fim do ano vai depender do que vai acontecer em campo, cara. Mas é que eu não consigo ver de verdade o Gabigol com esse perfil. Eu tava Qual até perfil? passando esse perfil de ganhar oportunidade. É a mesma coisa, tava na minha cabeça que viajando, né? Você chegar no Galvão Bueno, Galvão, a gente quer te contratar aqui, a TNT Sports quer te contratar, mas a gente vai te colocar aqui pra fazer 2 testes, tá? Eu entendo isso. Entendeu? Pode ser mesmo. Não é do Gabigol, cara. Pode ser mesmo. Ganhar oportunidade meio que, ó, só vou jogar na ausência do Pedro. Eu não sei se ele tá... Mas é no Flamengo que ele é um dos maiores ídolos da história, um mega Pra muitos o maior. Eu acho que o Gabigol Aí tem você essa... exagerou um pouquinho. Pra muitos é o maior. Não. Dessa geração da molecada? Dessa geração. Uai, Essa geração pode é ser. indiscutivelmente. Tem gente, assim, tem gente que não... Eu sou um cara que eu me considero até um pouco assim, né? Eu sei que, por exemplo, tem Ademir da Guia, que, pô, é o maior de todos no Palmeiras. Cuidado que Você você tem vai falar. Evair. Não, tô falando. Bem sabendo que você vai falar. Evair e tal, não sei o quê. O meu maior ídolo, o maior ídolo da história, se tiver que cravar pra mim, é o Dudu. Eu coloco o Dudu. Mas tá perfeito. Só que eu Primeiro analiso dessa maneira. Tem gente que analisa que o idolatria Gabigol é o maior ídolo da pessoal, história é do aquela Flamengo. coisa, Você viu. o maior ídolo do meu clube, o Não é maior que eu vi. Pra mim, o maior ídolo, assim como pra mim o maior jogador de todos os tempos, é o Messi. Porque eu sigo essa Deus linha. do céu. Eu sigo essa linha de pensamento. É quem ele viu, tudo bem. Eu sigo essa Compreensível, linha. é idolatria, gente, Eu idolatria não posso de falar cada de um. um. Eu amo vou na a linha Shakira, por de que eu não exemplo, posso mas falar não. de algo que eu não estive presente Celeste por Jorge, conta de essa sentimento. Eu acho que sentimento. o caso do Flamengo é um pouquinho Enfim. diferente. É. O E, aliás, caso do Flamengo é um pouquinho inclusive, já convidando, segunda-feira, às sem voz, 6 da não, tarde, sem lá voz. no Museu do Flamengo, lá estaremos para o lançamento de Zico 70, o novo livro. O maior do Zico, ídolo da escrito história do Flamengo. É, O pra Zico- você, irmão. Pra mim, não. Pra você. Pro mundo. O Zico é pra tão você. absurdo que a torcida do Zico é maior do que a torcida que a gente tem pelo brincadeira, que o Flamengo cara. tem pelo Flamengo. Assim, que ouvir Todo isso mundo aí, ama o velho. Zico. A minha geração Segunda-feira. ainda não tinha o Gabigol, né? Perfeito. Mas assim, eu era moleque de 18, 19 anos e meus amigos tinham tatuagem do Zico. E nenhum tinha visto o Zico. Eu acho que o Zico no Flamengo é um caso à parte. Pode então ser, eu acho que é pode impossível ser. de passar mesmo. Mas enfim, não é sobre isso. Eu acho que uma característica do Gabigol pode até ser verdade. Talvez o Gabigol precise do protagonismo para render. Talvez seja verdade. Só que eu acho que o Gabigol tem uma característica muito importante, que é ele preza muito pela imagem dele enquanto ídolo do Flamengo. Então, muito. esse era o ponto que eu ia levantar contigo. E eu acho que ele não vai se sentir cômodo de encerrar a história dele no Flamengo sem um título, sem um... Eu acho, tá? Não conversei, não tenho essa informação, não conversei com o Gabigol. Mas pelo que eu vejo dele, eu acho que ele vai querer ficar até o fim para escrever algum tipo de história, mesmo que seja de despedida. E esse é um ano eu que acho dá para fazer essa história. que dá pra fazer essa história. porque Tem várias mesmo que ele não oportunidades. jogue, se ele se errar com o Flamengo campeão da Libertadores, por exemplo, eu acho que é a maneira como ele gostaria de sair. E possivelmente batendo até artilharia, tudo mais. batendo enfim. recorde. Eu acho que é isso que move ele. Porque, obviamente, dentro do estado, a rivalidade é muito maior. Por exemplo, eu não consigo imaginar o Gabigol jogando no Fluminense. Que o Fluminense faça uma proposta boa. Eu não consigo imaginar justamente para não manchar essa história que ele tem de idolatria com o Flamengo. Só que, no caso do Palmeiras, é a maior rivalidade dos últimos anos, cara. Sem Do Brasil. Sim. Sem dúvida. Não Desde mancharia, de 2016. repente, se ele faz esse movimento? Cara, assim, eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe. Porque tem torcedor, certeza que tem torcedor que tem tatuagem do Gabigol. Tenho certeza. E Claro, você tem, conhece? tem. Opa! Eu não conheço, mas deve Ou ter. dos títulos que ele ajudou a dar, né? Cara, eu, enquanto flamenguista, não vivi uma rivalidade extra os três do Rio, como eu tô vivendo agora com o Palmeiras. Eu acho que a minha geração não viveu isso. Acho que a da geração passada com o Atlético Mineiro, por exemplo, nas decisões, pode ser. Mas agora eu acho que é. Cara, eu não vou dizer que a história do Gabigol é imanchável, inarranhável pra mim, né? Eu acho que o cara que questionar a história do Gabigol no Flamengo é maluco. Agora, se o Gabigol vai pro Corinthians, que não tem esse nível de rivalidade, No momento. no momento, eu acho que o Gabigol no Maracanã é aplaudido com a camisa do Corinthians. No Flamengo e Palmeiras fica mais difícil isso acontecer. Sim, de receber bem o Gabigol com a camisa do Palmeiras, eu acho que não vai ter esse clima. Bem, entre aspas, seria uma traição. É um termo que a gente usa no vai ter futebol, gente, mas... cara, assim, tem gente que traíra, perseguiu o não. Gabigol por nada, né? Então, com ele com a camisa do Palmeiras seria muito pior.
Vai ter gente xingando, óbvio. Eu jamais xingaria o Gabigol no estádio. Jamais. Impossível. Pra mim, isso é ser anti-flamenguista. Você chegar com a camisa do Flamengo no Maracanã e xingar o Gabigol, pra mim, é você ser anti-flamenguista. Mesmo se ele tivesse no Fluminense ou no Vasco? No Fluminense e no Vasco é um pouquinho mais complicado. Eu não xingaria. Eu jamais xingaria. Mas também não aplaudiria. Jamais aplaudiria. Com a camisa do Vasco, do Flamengo. Talvez com a do Palmeiras não aplaudiria. Quando ele saísse do Palmeiras, aí voltaria a aplaudir. Mas assim, Flamengo e Palmeiras, Gabigol com a camisa do Palmeiras, nesse cenário de rivalidade, eu acho que. Mas eu tenho uma solução fácil. Mas eu também não sei se ele tá tão preocupado. Lá vem ele. Solução fácil. Ele não quer jogar a Série B, irmão. Ele não quer jogar a Série B. Primeiro porque não irmão, vai. ele não quer jogar a Série B. Ele não vai ao Maracanã. É só ano que vem. Começamos por aí. Se for esse vem. ano, ele não vai ao Maracanã. Ano que vem pode ser. Vem, Mas esse ano ele não vai ser aplaudido nem Esses vaiado. cenários todos só pra 2025. O Gabigol com a camisa do Santos no Flamengo e Santos, eu acho que o Gabigol é ovacionado no Maracanã. Eu também acho. Com certeza. Eu acho que é ovacionado no Maracanã. Só que se ele Deveria ser. responder tudo no Flamengo, ele vai arrumar problema pra ele também. Mas acho que ele não faria. Vai ser um dia triste? Não, responderia. Vai ser um dia muito quando ele Você sair? não entendeu? Responderia aplaudindo de volta. Acho sim, que ele sim, teria sim. um problema com a torcida do Santos. Pode ser, pode ser. Entendeu? Sim. Vamos supor que ele Acho tá que no ele Santos. responderia. Tem o Santos e Flamengo, o Santos entra em campo, os caras começam a Gabigol, Gabigol, e ele... a torcida do Santos vai pra cima Mas dele aí eu depois. acho que tem que entender também. Eu acho. Tem que Mas apesar entender. que, se tiver também ele, Neymar, Felipe Anderson... eu sonho demais com isso aí, viu, irmão? Eu acho que esse Sonho dia demais. triste aí se aproxima, Não, viu? a saída do Gabigol vai Eu ser acho que esse um dia dia triste triste é, pro torcedor acho. do Flamengo. É, né? Mesmo que seja uma saída coerente. Mesmo, cara, realmente ele não tá mais rendendo, o Pedro tá titular absoluto, não vai sentido de gastar tanto com reserva. Muito obrigado, Tudo placa. bem, mas vai ser triste. Vamos fazer aquele negocinho lá, ô produção, aquela imagem que foi colocada aí, circulou bastante nas redes sociais. Se puder colocar na tela, já vamos colocar, tá? Enquanto isso, enquanto a produção faz essa busca aqui da imagem, que chamou a atenção, que alugou o apartamento na cabeça do torcedor do Flamengo, que alugou o apartamento na cabeça do torcedor do Palmeiras também. Que fez jornalista rasgar o diploma. Que fez, exatamente. Que teve, enfim, uma matéria um tanto quanto gigantesca, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente mostra essa imagem. Antes, destino provável Palmeiras. Ele encaixa, você falou do Abel, o Mauro Betti, né? Pô, não sabe nem se o Abel gostaria de tê-lo, né? Agora, perfil, Não tenho essa informação. Mas encaixaria? Assim, o Gabigol é um dos grandes atacantes brasileiros dos últimos anos, não tenha dúvida, né? Da última década, com certeza. Um cara para chegar a esse nível de idolatria, para superar o Zico, e aí do caso específico do Flamengo, superar o Zico, igualar o Zico, ou estar à frente de outros tantos nomes da história riquíssima rubro-negra, você já vê o nível do cara, né? O cara que faz gol em todas as finais de Libertadores, das que venceu e até da que perdeu, mas enfim, o cara que faz... você lembrar que perdeu, né? Desnecessário. Desnecessário. A gente passou pelo Andrés em Colômbia aqui e ele veio aí pra você cá. vê que saiu desnecessário. Exatamente. Não, e uma história que é absurda. O pior jogador em campo em Lima era o Gabigol até empatar. Sim. Pior. Inclusive aquele nosso amigo no mandou antigo Twitter no mandando antigo tirar. Não, Sai, tirar tira! não. Não era tirar, era Gabigol vai tomar. 4 minutos antes do gol do empate. Um beijo pro Renato Maurício Prata. Mas enfim. Que foi a última oportunidade que algum flamenguista poderia mandar o Gabigol tomar no cu ali. Não Era ali. E ele mesmo, lembra quando ele faz uma falta ali na lateral direita, que ele perde a bola, faz a falta, que ele faz assim. Ali, todos os terapeutas... Ele toca menos na bola do que o Diego Alves nesse jogo. Total, né? Exato. Se ele tocou duas vezes, tá bom. E ele recebe a assistência final do Pinola, que era o melhor jogador em campo até errar do gol. É uma final absurda, pra mim, a maior da história da Libertadores. Mas enfim. Então, toda essa história, e pela idade, gente, 28 anos. Muito novo. Pela condição física, um fato que é fundamental que o Simões falou, ele nunca teve uma lesão grave. Sabe? E ele é um cara adaptável mesmo. Tem que ser paparicado, que é o jeito que ele também gosta. mas é um cara que ele atrai. E, gente, lembrem logo depois daquela campanha fabulosa do Flamengo de 19, quando o Flamengo vai jogar... Independente dele vale, né? Na Recopa? Recopa, 20. De 20, exatamente. Ele tá lá no Equador e outros jogos depois da Libertadores também de 20. Cara, as crianças da América do Sul inteira. Foi em Barranquilha isso. Foi em Júnior Barranquilha. Exato. Foi principalmente o jogo do... Já quando o Verde Vale, mas quando o Júnior Barranquilha foi um negócio impressionante. A criançada estava no Gabigol, a criançada na Colômbia, em Barranquilha, um negócio absurdo, impressionante. Assim, tá, ele lá, Neymar. tem... Olha, desse nível mesmo. Ele tem um carisma inato dele e tal...
que ajuda. Então, assim, e o jeito que ele tem, ele consegue fazer um fuzuê estando num time, estando contra outro. Os jogos do Flamengo dele contra o Atlético Paranaense, por exemplo, na Liga Arena, ele, inclusive, no Palmeiras, agora eu falo exclusivamente como torcedor, é o time que ele mais fez gol. Então, assim, eu quero o Gabigol no Palmeiras, se isso vier a acontecer, pra parar de tomar pra parar de tomar gol no Gabigol, porque eu sei que um gol ele vai fazer, né? Então, assim, cara, e é impressionante, isso já era no Santos, também é no Flamengo. Então, assim, ele é um cara que, pra onde ele for, vai casar. O que a gente tá falando, suposições, cenários, e é isso que é. Então, assim, ele cabe em qualquer time do Brasil. Porque cabe em qualquer time do Brasil. Eu vejo, o Mauro pode até me corrigir. É que é um perfil realmente muito diferente. O Palmeiras não tem um jogador que chame as atenções para ele. No sentido assim, óbvio que o Veiga é muito grande no Palmeiras, óbvio que o Gustavo Gomes é muito grande no Palmeiras, o Everton. O Dudu é o que mais chega perto, eu acho, disso. Mas assim, o time do Gabigol, o Palmeiras não é o time do Veiga, é o time do Abel. Do Dudu. E até uma característica que eu pessoalmente gosto do mérito. O Gabigol é o cara que irrita o torcedor adversário. O dele mesmo, muitas vezes. O Palmeiras teve num nível inferior o Deivinho, que é um negócio fantástico. O Gabigol mas mesmo o consegue Davidson não irritar. ficou com o Abel. O Palmeiras é um time que também é muito vencedor, porque dificilmente você vê um cara passando o pé em cima da bola. É uma coisa de ideia do Abel. É pra ganhar o jogo, não é pra fazer graça. A torcida grita olé e fica bravo. Agora o Gabigol consegue irritar a torcida dele mesmo, muitas vezes. Sim. Não. E isso, gente, outros grandes artilheiros da história, inclusive um envolvendo os dois clubes, Flamengo e Palmeiras, César Maluco, que é o maior artilheiro da história do Palmeiras, enquanto Palmeiras. O Heitor é o do Palestra Itália, Palmeiras, né? O César era um cara que o tempo inteiro estava brigando, a torcida o amava, mas ao tempo estava brigando o tempo inteiro. Ele falava, não, tu quer saber, ninguém me quer, que eu vou pro Corinthians e tal. Até iria depois. Mas enfim, tem caras com esse perfil, próprio Edmundo, outro também jogou no Palmeiras, do Palmeiras foi pro Flamengo a primeira Ele jogou dele. no Corinthians também. E jogou muito bem no momento ruim de 96, mas ele não foi direto do Palmeiras pro Corinthians. Ele foi pro Flamengo primeiro, lamentavelmente teve acidente, aí em 96 veio pro Corinthians. Então, assim, e tem vários outros casos. Mas o Gabigol é um cara que realmente faz esse barulho. Onde ele for, a escolha que ele tiver, vai ter barulho. Acho que o torcedor do Palmeiras queria muito, viu? Até por conta, nesse momento, da saída do Hendrick, né? É que ainda tem a questão de campo mesmo, movimentação. Mas é um Gabigol que não volta e eu não sei se, com o status que ele tem, com 28 anos, pela personalidade que ele tem, se ele de fato abriria a mão do jeito que ele joga hoje, se ele faria uma outra função. Então, não sei, mas num primeiro momento é um cara que, como o Mauro trouxe aí todo o retrospecto, chama muita atenção.